Eu quero, nesta oportunidade, falar com você sobre a importância da palavra de Deus. Lógico que eu vou trazer nesta oportunidade com vocês apenas 3 pontos. Existem muitos outros que nós podemos apresentar para dizer sobre a importância da palavra de Deus. Mas nesta oportunidade, eu quero mostrar que ela é pela palavra de Deus que é gerado a fé em nossos corações. Nós vamos falar também que a palavra de Deus é por ela que nós também somos regenerados. E, por fim, nós vamos aprender que é pela palavra de Deus que nós crescemos na fé. Quando nós lemos um texto de Hebreus, capítulo de número 11, e o verso de número 3, está escrito: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, é o mesmo que dizer a respeito do grande poder que esta palavra tem para operar. Quando Deus criou céus e terra, a forma, o meio utilizado por Deus para que as coisas fossem criadas foi a sua palavra. Deus, ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E esse poder de criação da palavra de Deus faz com que as coisas que não existem, ou seja, não é uma formação, é uma criação. E você já aprendeu outras vezes o verbo, por exemplo, criar, lá do hebraico, e que está em Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz respeito à criação do nada. Não existe matéria-prima. Deus, ele faz existir do nada. Por isso que aqui o escritor aos Hebreus diz que tudo isso que foi feito, que é aparente, não foi feito do que já existia. Deus fez acontecer do nada. E ainda antes de prosseguir, quero ler também os Salmos de número 33 e o verso de número 6, que diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Então, o que realmente é esta palavra? Lá em João, capítulo 1, nós lemos que no princípio, falando a respeito de Jesus, no princípio era o verbo. E o que é o verbo? O verbo é a palavra de Deus. Então, falando de Jesus, que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, então nós concluímos que aqui esse verbo, que é Cristo Jesus, é a palavra criadora de Deus. João 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Olha só, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o verbo de Deus, Cristo Jesus, a palavra de Deus, a palavra que cria, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que opera maravilhas entre nós. Assim, nós temos em Romanos, capítulo 10, verso 17, Paulo dizendo que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo. E aqui está o nosso primeiro ponto para dizer que esta palavra, ela tem poder para gerar em nós fé.
De repente, você pode perguntar, mas pastor, por que eu preciso de fé gerada por esta palavra? Quando você lê comigo Efésios, capítulo de número 2 e o versículo de número 8, está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha que maravilha! Nós somos salvos pela graça. Então não é mérito humano, não há nada que o homem possa fazer para que seja salvo. A salvação é graça, é favor imerecido, é uma ação direta de Deus, nasce o desejo de Deus, é Deus quem quer salvar, quem realmente é agraciado por ele. Então Paulo diz que pela graça sois salvos, mas também existe um meio pela a qual a graça chega até nós. E qual que é esse meio? A fé. É a fé que faz com que, então, a graça chegue até nós. Agora, a fé, por sua vez, como que chega até nós? Como que ela vai abrir a porta da graça para as nossas vidas? Aí, pela pregação da palavra de Deus. Quando nós a ouvimos, então é gerado em nós a fé. E a partir daí, passamos a crer em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Ou seja, gerou fé em nós. A graça nos alcançou pelo poder dessa palavra que gerou em nós fé e nós abraçamos a graça nos abraçou e aí então nós somos salvos. Esta palavra também, ela tem poder para regenerar. Ora, o que é regeneração? Então nós vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus, da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, e eu leio o verso de número 23, que diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Ora, preste atenção outra vez comigo. Vejam que a palavra de Deus, outra vez, é um meio pelo qual algo vai acontecer dentro de nós. Então, Pedro diz, sendo de novo gerados. Então, quando nós falamos que a palavra de Deus ela é poderosa para nos regenerar, o que é regenerar? É gerar de novo. Somos novamente gerados. Quando Nicodemos estava conversando com Deus, com o Senhor Jesus, e dizendo para Jesus: mestre, o Senhor é vindo de Deus, porque para operar tais sinais que nós estamos vendo, não teria outra maneira se não tivesse vindo de Deus. E Jesus olhou para ele e disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, do texto que é João capítulo 3, e aí é um texto grego, original grego, o novo é do alto, quer dizer do alto, nascer de Deus, ou seja, se você não nascer do alto, se você não nascer de Deus, se você não for gerado pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, você não pode ver o reino de Deus. Quem é carne, nascido da carne, é carne. Entende as coisas da carne. Essa é a primeira geração. Agora, para entender as coisas de Deus, precisa nascer de novo. E esse nascer de novo não é que você vai morrer na carne e reencarnar. Não, o texto não fala de reencarnação. O texto fala de alguém que está vivo na carne, que está tendo essa experiência física, e esta pessoa que tem a experiência física precisa também experimentar a espiritual.
no corpo físico vai experimentar a espiritual. E daí nós precisamos ler outro texto do Evangelho que João escreveu. Volto novamente para o Evangelho que João registrou no capítulo 1, para ler com vocês aqui o verso de número 11, a partir do verso de número 11, falando a respeito de Jesus, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, quem que receberam, que foi recebido aqui? Jesus. Todos aqueles que receberam Jesus. Agora, irmãos, esse receber Jesus é uma iniciativa humana? Já vimos que não. É graça. A graça nos alcançou. Então, aqueles que foram escolhidos por Deus, cuja graça alcançou, estes receberam de Deus o dom da vida. Receberam de Deus a palavra criadora. Foi enxertado nele a palavra criadora, a mesma palavra com a qual Deus criou os céus e a terra. Agora esta palavra está dentro de quem é agraciado por Deus e vai ser gerado dentro dessa pessoa agora algo diferente, algo novo. Então a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus. Quem nasce nessa primeira condição aqui do verso 13, não está ainda pronto para experimentar as coisas de Deus. Por isso que Deus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer do alto, nascer da vontade de Deus. Quando passar a nascer de novo da vontade de Deus, agora sim, esta pessoa nasceu de novo. Por quê? Porque foi enxertado nele a palavra criadora. Então Pedro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, de jeito nenhum, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Irmãos, preste atenção no versículo. Nós fomos gerados de novo, mas não de uma semente corruptível, mas da incorruptível. Semente incorruptível. Olha, memorize comigo. Semente incorruptível. Semente incorruptível. E como que essa semente incorruptível chega até mim? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus contém uma vida. A palavra de Deus contém vida. E esta palavra de Deus, ela é colocada dentro de nós como uma semente, e a semente então vai abrir e vai gerar uma nova vida dentro de nós. Então nós fomos regenerados. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. O salmista no Salmo 33, vou repetir com vocês, preste atenção, verso 6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o seu exército, pelo espírito da sua boca. Espírito, sopro, o vento, a palavra de Deus tem esse poder para trazer regeneração. E por fim, nós agora, nascidos de novo, regenerados, agora precisamos crescer na salvação. Nós precisamos crescer. Deus nos introduziu na graça. Deus nos introduziu em sua presença. Agora nós precisamos crescer. Assim nós lemos aqui mesmo na primeira carta do apóstolo Pedro, agora capítulo de número 2, verso 1, deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas, murmurações. Que são essas coisas? Do primeiro homem, do velho homem, daquele que nasceu segundo a carne e sangue.
da carne e do sangue tem essas características aqui. Então, isso aqui tem que ser abandonado, isso aqui tem que ser deixado. Então, Pedro diz: deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, invejas, todas as murmurações, isto aqui é para aquele que nasceu de novo, foi regenerado. E aí, Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, ele diz: assim que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Existe uma nova vida, existe uma nova proposta, existe uma nova maneira de pensar, existe uma nova maneira de agir, existe um novo comportamento. Há uma mudança completa agora sobre a vida dessa pessoa que foi alcançado pelo poder dessa palavra. Então, abandonando todas essas coisas, por quê? Porque nós fomos regenerados, nascemos de novo, deixamos tudo isso aqui do verso 1 e partimos para o verso 2, que diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ora, nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Estávamos debaixo da ira de Deus, andando como filhos da desobediência. Mas um dia, esta palavra nos alcançou. Com seu poder criador, ela nos alcançou. E nós fomos, então, regenerados, ressuscitamos com Cristo. E agora, fomos reconciliados com Deus. Estamos na presença de Deus, a graça nos alcançou por meio da fé. E a fé gerada por esta palavra. Então nós fomos regenerados e agora nós precisamos seguir nesse processo cristão. Pois aquele que começou em nós a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoá-la até aquele grande dia. Esse aperfeiçoamento vai acontecer por meio desta palavra. Então, o nosso alimento agora, como meninos novamente nascidos, o nosso alimento, o nosso leite, não pode ser um leite falsificado. Tem que ser o puro, sem fermento aqui, viu? Sem mistura. Leite verdadeiro e puro, que é a palavra de Deus. E por ela agora, nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo. Esta palavra vai tirando de nós, ela é água limpa, ela vai limpando todo o nosso ser. Então ela tem o poder para nos gerar de novo e ela é poderosa para nos alimentar. Então, como meninos novamente nascidos, desejemos o leite racional. Vamos nos alimentar agora desta palavra e assim nós vamos crescer em graça e conhecimento diante dos homens e diante de Deus. E assim o nome do Senhor vai ser glorificado através da nossa vida. Eis aí a importância da palavra de Deus. Amém.